E aí, hoje a gente vai falar sobre um negócio que todo mundo já sentiu, né? Aquela vontade de jogar tudo pro alto. Vamos entender a ciência por trás da desistência. Pois é. Por que será que às vezes a gente simplesmente desiste, mesmo quando a solução está ali na nossa frente? Essa é a grande pergunta. É algo que, olha, deixa os psicólogos coçando a cabeça faz tempo. Para a gente desvendar esse mistério, nosso papo de hoje vai ser assim, ó. Primeiro, o enigma de por que a gente desiste. Depois, vamos ver umas lições que vieram de uns experimentos com cachorros. Sério. Daí, a gente passa por um teste feito com gente, claro. Vamos ver também o poder que a nossa percepção tem, o que os dados mostram na real, e no final, por que ter a sensação de controle é tão importante. Então, vamos lá, começando nossa investigação. Para achar as respostas, a gente precisa voltar no tempo, lá para 1974. Foi quando um estudo super importante tentou entender de onde vem essa tal de impotência aprendida. E o cara por trás disso, o Hiroto, fez um trabalho que foi um divisor de águas. Sabe por quê? Porque ele pegou uma ideia que já tinham visto acontecer com animais e quis provar de uma vez por todas que a mesma coisa acontecia com a gente, com seres humanos. Só que, para entender bem o que o Hiroto fez, a gente precisa dar um passinho para trás. Precisa entender de onde essa ideia surgiu. E essa história toda de desamparo aprendido, olha, não começou com gente não. Começou com os estudos bem marcantes feitos com animais. Funciona assim. Nesses experimentos, eles colocavam os cachorros numa situação em que levavam choques. Choques leves, tá? E não tinham como escapar. O ponto é que depois, quando eles colocavam esses mesmos cachorros numa outra situação, onde para escapar era só pular uma barreirinha, eles não faziam nada. Ficavam parados recebendo choque. Eles tinham literalmente aprendido a serem potentes. E é daí que vem a definição oficial. O ponto principal é esse, ó, o desamparo aprendido acontece quando o indivíduo aprende que simplesmente não adianta fazer nada, que as ações não mudam o resultado. E essa crença, esse aprendizado, acaba bloqueando a pessoa ou o animal de tentar achar novas saídas no futuro. É aqui que a gente volta pro Hiroto. A grande pergunta dele era, beleza, isso acontece com cachorros, mas e com a gente? O cérebro humano funciona do mesmo jeito? E para descobrir, ele bolou um experimento super inteligente. Bora dar uma olhada em como ele montou esse experimento. Ele tinha que criar uma situação parecida com a dos cachorros, mas, né, tinha que ser algo seguro e ético para testar em pessoas, claro. Então, no lugar dos choques, o Hiroto usou um barulho, um som bem alto e chato. Era desconfortável, sabe? Do tipo que faz a gente querer que pare logo, mas que não machuca de verdade. Esse era o estímulo negativo do experimento. Aí, ele separou a galera em 3 grupos. O primeiro grupo, que ele chamou de fuga, tinha um botão que desligava o barulho. O segundo, o inescapável, também tinha um botão, mas não adiantava nada apertar. E o terceiro grupo, de controle, nem ouvia barulho nenhum nessa primeira fase. A ideia era clara: ensinar para um grupo que eles tinham controle e para o outro que eles não tinham. Beleza. Depois dessa primeira parte, vinha o teste para valer. Agora, todos os 3 grupos passavam por uma tarefa nova. E dessa vez, para todo mundo, tinha um jeito de parar o barulho. A grande pergunta era: quem ia de fato tentar achar a solução? E quem ia simplesmente desistir? Mas o Hiroto não parou por aí. Ele colocou mais uma camada de complexidade na coisa toda. Ele não queria testar só a situação em si, mas também a mentalidade das pessoas. Será que o que a gente já acredita, a nossa percepção das coisas, faz alguma diferença? Era isso que ele queria saber. A primeira variável psicológica que ele mediu foi o tal do locus de controle. Basicamente, antes de tudo, ele avaliou se a pessoa acreditava que tinha controle sobre a própria vida, esses eram os internos, ou se acreditava mais em sorte, destino, forças externas, esses eram os externos. A segunda variável era o que ele falava para a galera. Para metade dos participantes, ele dizia que a tarefa era um teste de habilidade, ou seja, que o controle estava com eles. Já para a outra metade, ele falava que era um jogo de sorte, basicamente que não adiantava se esforçar, era só acaso. Certo, com o experimento todo montado, chegou a hora de olhar os resultados. E, como a gente vai ver agora, os números contaram uma história super clara, sem deixar dúvida. Bom, vamos direto para os dados. Esse primeiro gráfico mostra quanto tempo cada grupo levou para resolver o desafio. Olha só a linha de cima, a do grupo inescapável. Eles demoraram muito mais tempo para agir e erraram mais, exatamente como os cachorros do outro estudo. A experiência de não ter controle simplesmente paralisou essa galera. E o mais impressionante é que esse mesmo padrão apareceu quando olharam para a personalidade das pessoas.
Os externos, lembra a galera que já acreditava que as coisas dependiam de forças de fora? Agiram de um jeito muito parecido com o grupo que aprendeu a ser impotente no experimento. A crença que eles já tinham, por si só, levou ao mesmo resultado. E se liga nesse terceiro gráfico, que é incrível. Ele mostra que só de falar para a pessoa que a tarefa dependia de sorte já foi o suficiente para fazer ela desistir mais fácil. Ou seja, a simples percepção de que não se tem controle, mesmo que não fosse verdade, teve o mesmo efeito de paralisia. Então, o resumo da ópera é o seguinte. O estudo mostrou que existem 3 caminhos diferentes que levam para o mesmo lugar, o desamparo. O primeiro é passar por uma situação que você não controla de jeito nenhum. O segundo é já ter a crença de que não tem controle. E o terceiro é só perceber a situação como se fosse aleatória, uma questão de sorte. E tudo isso nos leva para a grande conclusão. Afinal, o que isso tudo quer dizer? Vamos juntar as peças do quebra-cabeça e sacar a mensagem principal desse estudo tão importante. A principal conclusão foi uma batida de martelo. Sim, o desamparo aprendido é real em seres humanos. E o mais importante, não é o barulho chato, choque ou a situação ruim que faz a gente desistir. O buraco é bem mais embaixo. Olha só essa citação do próprio Hiroto que resume tudo perfeitamente. O que conecta todos esses fatores é a expectativa. É a crença, seja ela aprendida na hora ou uma que a pessoa já tinha, de que o que a gente faz e o que acontece não tem ligação. É aquele sentimento de, não adianta eu fazer nada mesmo. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, para pensar. Se essa percepção de controle é algo tão forte, tão poderoso, em que áreas da vida a gente pode ter aprendido a se sentir impotente, talvez sem nem perceber? Na escola, no trabalho, nos relacionamentos? Pensar nisso pode ser o primeiro passo para a gente aprender a tentar de novo.